Então, pessoal, mais uma vez estamos aqui. Eu, a Yasmin, o Matheus Eduardo, tá animado lá, como sempre. O Gui, a Júlia Machado, o João Vitor, a Isis, a Júlia Caetano, o Lucas Batista, que já tá deitado, a Laís, o Eduardo, a Ana, o Dave, o Calorindo, a Júlia Lima, a Larissa, a Lana e a Manu Schneider. E hoje nós estamos concluindo mais um livro. Nós já lemos Colossenses, Filipenses, Gálatas, 1 João, Efésios, Esther, 1 e 2 Timóteo, Tito, e agora estamos lendo Jonas. E a gente vai concluir o livro de Jonas, que são 4 capítulos, e para quem chegou agora, no capítulo 1 a gente viu que Jonas foi comissionado por Deus para ir à cidade de Nínive, que era uma cidade inimiga da nação de Israel, e Jonas não quis. Jonas provavelmente pode ter tido medo de morrer, ou porque ele não gostava dos inimigos da nação de Israel, ele fugiu para Tarsis. E a gente viu que teve uma situação lá com os marinheiros no barco, isso no capítulo 1, e ele é jogado para fora do barco, e o peixe, o Deus envia um peixe e um peixe engole ele, mas ele fica vivo dentro do peixe. Dentro do peixe ele faz uma oração, agradecendo a Deus pela misericórdia de Deus de não deixar ele morrer no mar e de ter mandado o peixe. Ele faz uma oração dentro do peixe, o peixe vomita ele, e ele vai a Nínive agora, decidido, né, no capítulo 3. Ele dentro da barriga do peixe orando é o capítulo 2. No capítulo 3 ele vai a Nínive, e a gente vê que ele está um pouco com pressa, por causa que a cidade era grande, ele tinha que fazer um percurso de 3 dias, e ele faz em um dia. E a profecia, a grande profecia do livro de Jonas, é uma frase de 5 palavras que fala assim: ainda 40 dias e Nínive será destruída. A gente viu que o que acontece depois dessa pregação de Jonas é que o povo ele acaba se convertendo completamente, desde os animais até o rei. Os pobres, todos os povos todas as pessoas daquele povo são convertidas a Deus, se arrependem, né? E o final, o último versículo do capítulo 3 diz que Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Então esse é o último capítulo, o último versículo do capítulo 3. Então a gente tem agora o início do capítulo 4, Jonas meio sozinho, assim, porque Deus tinha um plano mau, a maldade de Deus de destruir a cidade de Nínive, por causa que a maldade de Nínive tinha chegado até a presença de Deus. Tinha chegado às suas narinas, a gente vê muitas vezes isso, né? Que chegou ao nariz de Deus o cheiro da maldade da cidade, né? Em outras passagens bíblicas. E isso perturbou Deus, e Deus quis destruir a cidade de Nínive. Por isso que ele mandou Jonas para lá, para avisar o que ia acontecer, já numa atitude de amor. Mesmo Deus irado e querendo a maldade daquela cidade, porque aquela cidade foi mal e malvada, ele ainda avisa, porque ele é um Deus bom, né? Esse é o teor do livro de Jonas. Deus é um Deus bom, nós somos maus, né? Quando Jonas ouviu que Deus queria avisar a cidade de Nínive, ele já sentiu que aquele aviso era porque Deus amava a cidade de Nínive. E isso vai ficar muito claro no capítulo 4. Esse aviso de Deus por meio de Jonas e a conversão da cidade de Nínive é mais ou menos assim. A cidade era má, e Deus tinha um plano mau por causa que aquela cidade era má. Como Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era má, Deus foi lá e destruiu a cidade. Era essa a ideia que Jonas tinha na mente. Só que como Deus quis avisar, Jonas sentiu que Deus não ia destruir a cidade. Isso já no capítulo 1, ele já tinha essa percepção. Quando ele avisa e ele vê que o povo se converte, o que acontece? O último versículo do 3, tá? O povo era mau e desviou da sua maldade. Deus mudou de ideia da maldade que ele ia fazer. Então tá todo mundo deixando o mal. As pessoas que tinham planos maus deixaram os planos maus e estão indo para a bondade. Agora o que acontece? Jonas fica sozinho nisso, porque Jonas fica mal. Jonas fica aborrecido. Aquela palavra aborrecido é o mesmo mal.
o mesmo mal que Deus deixou de fazer e o mesmo mal que o povo deixou de fazer porque ele se converteu, é o mesmo mal que está escrito aqui, aborrecido. É a mesma palavra no original. Então, de tudo que aconteceu, Jonas é o único mal. Essa é a ideia do que o autor quer passar aqui. Jonas está sozinho nesse pagar o mal com o mal. Ele é sozinho nisso. Deus pagou o bem. O povo fazia o mal e Deus pagou com o bem. O povo se converteu. E agora Jonas não aceita essa bondade de Deus e ele fica sozinho com a sua maldade. Essa é a ideia do começo do capítulo 4. Tá? Eu fui bem rápido, mas acho que deu para entender. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse. Essa estrutura, ele orou ao Senhor e disse, é a mesma que ele estava dentro do peixe. E Jonas orou ao Senhor e disse. Lembra que quando ele estava dentro do peixe? Que ele agradeceu porque Deus deu livramento para ele. Ele agradeceu porque Deus deu livramento para ele. Mas olha agora a oração dele de quando Deus deu livramento para a cidade de Nínive, que era inimigo dele. Ah, Senhor. Olha, é totalmente diferente, né? Uma oração de gratidão na barriga do peixe, no ventre do peixe. E agora uma oração de raiva e de ira. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Essa última frase é muito parecida com aquela: eu já tinha perdido a minha vida, mas tu me ressuscitou, mas tu me tirou debaixo do mar lá, do profundo do abismo. É muito parecida às frases, que tu fica assim, ele tá querendo que eu me lembre da oração de quando ele estava dentro do ventre do peixe, para eu comparar a oração de dentro do ventre do peixe com agora a oração de como se fosse Deus tirando Nínive de dentro do peixe. Dando uma nova vida para Nínive. Ele está querendo que eu compare as duas coisas. E lembrem que o conhecimento de Deus de Jonas é correto, porque ele faz a declaração correta, que Deus é bondoso, compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que anunciou. Só que o que Jonas está querendo que a gente pense aqui, com a história da vida dele, com o testemunho dele, mesmo ele sendo profeta de Deus, é que não é porque tu tem as respostas corretas que tu tem o coração correto. Essa é a ideia. A ideia é lembrar dos fariseus que os fariseus eles davam as respostas certas, mas eles tinham um problema de coração. A gente conecta com o Novo Testamento para fazer sentido, né, no que a gente está falando aqui. Tu saber que Deus é misericordioso e compassivo e bom e tardio e irar-se, não significa que tu não é um irado. Não significa que tu não é um maldoso. Que tu não é um cara que não tem empatia. Tu saber que Deus é algo e ter essa definição correta não significa que o teu coração é correto. Essa é a ideia aqui desse trecho. Porque a resposta tá certa, mas o coração tá errado. Já de cara aqui, tá? E o Senhor disse: você acha que é razoável essa sua raiva? Então, Deus faz essa pergunta provocativa para Jonas, porque Jonas ficou irado e irado e mal, né? Ele ficou num espírito mal, ele ficou uma raiva malvada, porque ele queria a destruição da cidade. E Deus já tinha deixado de pensar mal sobre a cidade e a cidade já tinha deixado dos seus maus caminhos. Então Jonas estava completamente sozinho nessa situação aqui. Só que o que acontece? Fica essa pergunta e não é respondida, porque o 5 é como se mudasse o assunto. Ó, você acha que é razoável essa sua raiva? Deus perguntando para Jonas. Versículo 5. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Saiu de Nínive, olha só, saiu de Nínive e se sentou num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade.
Vocês estão entendendo? O Jonas, ele ainda achava assim, ó, eu vou fazer beiço e eu vou ficar brabo porque Deus vai me ouvir e vai destruir essa cidade. Mesmo ele sabendo que Deus tinha mudado de ideia no último capítulo do 3, ele ainda pensa assim, ó, não, mas Deus vai ouvir a minha oração porque eu sou fiel a Deus e Deus me ama. E ele vai destruir essa cidade. Eu vou me sentar para assistir essa cidade ser destruída. É isso que está no coração de Jonas. Ele se sentou para ver o que aconteceria com a cidade, tá? O versículo 5. Pode passar aqui. Aí agora aqui, ó. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Essa estrutura, então o Senhor fez, é a mesma de então o Senhor ordenou que fosse um peixe. Então o Senhor ordenou que soprasse um vento. Então o Senhor ordenou que Jonas fosse a Nínive. É a mesma estrutura para dizer que Deus está no controle, entendeu? Deus ordenou, né, que crescesse uma planta por cima de Jonas. Então, uma planta apareceu, sei lá, uma árvore, não é especificado que tipo de planta é essa, mas é uma planta que dá sombra. Então, pode ser uma árvore, uma planta que tenha folhas largas, né? Para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Esse desconforto é a mesma coisa de mal. É que, como a gente não está lendo na língua original, a gente perde muito. E eu não conheço a língua original. Eu estou indo só pelo que a NAA traz como essa palavra está relacionada com aquela palavra, essa palavra está relacionada com aquela palavra. Essa palavra desconforto é o mal. Livrar do seu mal. Então, pode ser qualquer tipo de mal, entendeu? Ele tava, sabe quando tu tá na bad, tu tá irritado? A planta veio para aliviar o mal. E olha só, Jonas ficou muito contente por causa da planta. Olha só, é o 6, né? Ela é igualzinha a mesma frase. Jonas ficou muito contente. Agora volta uma, Gui. Mas Jonas ficou muito aborrecido. É a mesma frase. Só que só muda uma palavra. O 4:1 e o 6, Jonas ficou muito contente por causa da planta. Agora o 4:1 volta a ligar. Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. É a mesma estrutura. Quando Deus deu o livramento para a cidade de Nínive, ele ficou muito aborrecido. E agora o próximo, o Gui. Quando Deus deu um livramento para ele do desconforto do sol, ele ficou muito contente. Percebe que é bondade para mim, juízo para ti, misericórdia para mim, justiça para ti. Deus tem que ser misericordioso comigo, mas contigo ele tem que destruir. Ele tem que te destruir. É uma postura completamente errada. Né? Então ele ficou contente por causa de uma planta. Olha os dois pesos de Jonas. Com uma planta ele tem um peso. Com uma cidade gigante que Deus estava prestes a destruir, ele tem outro peso. Entendeu? Versículo 7. Mas, no dia seguinte, ao amanhecer, mesma estrutura, Deus ordenou. Deus está no controle do vento, do peixe, de todas as coisas que estão acontecendo na história de Jonas, Deus está no controle. Só não está no controle da vida de Jonas. É só o Jonas que ele tende a se rebelar, ele tende a desobedecer. Então, Deus ordenou que Deus enviou um verme para atacar a planta e ela secou. Então, num dia, nasceu uma planta e ele ficou muito contente. No outro dia, Deus foi lá e mandou um verme comer a planta. E ela desapareceu, secou. Verso 8. Quando o sol nasceu, novamente, Deus ordenou que soprasse um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Aí Deus retoma a pergunta que não foi respondida no verso 5. Então Deus perguntou: ó Jonas, você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu. Na outra ele não tinha respondido, então Deus deixa passar.
acontece mais uma experiência e ele retoma a pergunta para ver se Jonas responde. Jonas respondeu: é tão razoável que até quero morrer. Essa foto aqui, de tipo assim, cara, tu tá fazendo os pesos errado. Tu tá dando mais importância para uma planta do que para uma cidade gigante. Eu acho assim, ó, trazendo para nossas vidas, né, para as nossas aplicações práticas do nosso dia a dia. É interessante que tem essa história aqui, ainda mais que a gente acredita que foi Jonas que escreveu, porque ele está sendo verdadeiro, entendeu? Jonas está sendo verdadeiro aqui. Ah, mas está errado. Tá errado, mas está sendo verdadeiro. Ele está sendo sincero aqui. Ele está dizendo, sim, eu amo mais a planta do que aquelas pessoas. Eu sei que está errado. E eu vou fazer questão de escrever, porque foi o que eu senti na época. Foi o que eu estava pensando. Eu não tinha entendido ainda. Isso é razoável para nós, porque às vezes tu ama mais um cachorro do que uma pessoa. Tu ama mais um gato do que uma pessoa. Tu ama mais um tipo de comida do que uma pessoa. E Deus está te desafiando a pensar assim, cara, vocês valem mais que os pardais. Jesus não morreu na cruz para salvar um cachorro. Deus não morreu na cruz para salvar um passarinho, um lírio do campo. Ele morreu para salvar pessoas, entendeu? Pessoas são mais importantes do que bichos. E Deus está falando que ele tem preocupação com bichos. Por causa que vocês vão ver o próximo versículo. Deus vai falar dos bichos. Deus criou todas as coisas. Ele tem preocupação com toda a criação. Mas nós somos mais importantes porque nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus. E quando a gente inverte essa ordem de hierarquia, a gente está atacando o Criador. O Criador tem por mais importante nós, os seres humanos. Então a gente não pode perder de vista que ele que dá as regras. Ele que manda quem é mais importante e quem não é. Então quando a gente faz esses juízos de valor invertendo as prioridades, a gente está querendo desobedecer, a gente está querendo pecar. É isso que a gente está fazendo. Tá? Então Jonas fala que ele está certo, porque é razoável e eu quero até morrer por causa que essa planta foi destruída. Agora o próximo, deve acabar, né? E o Senhor disse, é o último versículo, tá? O Senhor disse, aí vamos devagar. Você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho. Não lhe custou nenhum trabalho. A planta chegou, subiu e te protegeu. Interessante que Jonas fez um abrigo para ele. Mas Deus ignora aquele abrigo. E pelo jeito aquele abrigo não foi tão bom assim. Porque não estava dando conta. Vocês repararam que ele fez um abrigo, né? Mas o abrigo não deu conta. E Deus teve que fazer uma planta que desse conta do abrigo. Na minha leitura, e Deus está falando de salvação aqui. Deus está falando de uma salvação que tu tentou por ti e não conseguiu. E ele providenciou a salvação. Só que tu, como tu é malvado, nós, né? Vamos falar nós, porque daqui a pouco não tá soando como tem que soar. Eu tô botando nesse grupo aqui. Tu acha que essa salvação é só para ti, que esse alívio é só para ti e que esse abrigo é só para ti e que essa sombra é só para ti, porque só tu é bonzinho o suficiente para receber. Só que Deus está falando que não, que tu é tão mal quanto os teus inimigos, quanto aquelas pessoas que tu diz assim, essa pessoa não merece a salvação. Tu é tão mal quanto, ou pior. Por quê? Olha só. Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela cresceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu, Deus, né, deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, grande no sentido de importância e grande no sentido de tamanho e número de pessoas, né? Que há mais de 120 mil pessoas. A cidade tinha 120 mil pessoas. E Jonas, ele completamente perdido nas contas dele lá, ele achava mais importante uma planta do que uma cidade de 120 mil pessoas. E essas pessoas não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. E também muitos animais. Então Deus está falando assim, dentro dessa cidade que tu quer destruir, a
alguns intérpretes colocam essa questão de não saber a diferença de mão direita e mão esquerda com relação a crianças. Tem crianças nessa cidade. Outros vão dizer que essa questão de não saber o que é direita e esquerda é certo ou errado. E então entra qualquer tipo de gente, pode ser criança ou idoso, mas que não sabe nada sobre o que é certo e o que é errado. Moralmente eles estão mortos. E na verdade o que Deus está fazendo aqui é desafiando Jonas a pensar: tu me conhece, tu sabe o que é certo e o que é errado. Tu tem a revelação do que é certo e o que é errado. Tu deveria ter compaixão dessa gente, porque eles não sabem o que é certo e o que é errado. E eles estão fazendo as coisas erradas sem saber. Entendeu? E tu que sabe, tu deveria te colocar na situação de, cara, eu preciso anunciar, eu preciso pregar, eu preciso revelar o que é certo para essa gente não perecer. E daí a última frase diz assim: e também muitos animais. Então Deus está dizendo que ele tem uma importância com os animais. Esse último versículo. Ele está dizendo que ele não tem prazer em destruir os animais. Se ele destruísse a cidade de Nínive, não ia sobrar nada, ia ser tipo Sodoma e Gomorra. Então os animais morreriam também. Então ele está fazendo o Jonas pensar: cara, será que os animais não valem mais que essa planta? Será que 120 mil pessoas não valem mais que essa planta? Será que é razoável? Será que é racional tu ficar brabo e irritado porque eu tive misericórdia de uma cidade inteira que se arrependeu? E interessante que termina assim. É tão intelectual esse final, provocativo, tipo o final da história do filho pródigo, né? Que a gente tá aí, vocês vão querer entrar na festa ou não? E a pergunta fica, e a pergunta parece que fica, quando termina com ponto de interrogação, fica aquele bug na tua cabeça, tipo assim, tá, e agora, meu, o que que vai ser? Agora a pergunta é para nós. E vocês vão continuar amando mais McDonald's do que pessoas? Amando mais iPhones do que pessoas? Instagram do que pessoas? Que mais, gente? Nossa geração, hein? Facebook do que pessoas? PlayStation do que pessoas? Netflix. Netflix e séries, Peaky Blinders, agora eu tô olhando Peaky Blinders. Vocês vão amar mais as séries do que pessoas? Será que é razoável que se um dia Deus destruir a Netflix, tu fique brabinho? Será que é razoável? É de se pensar. Porque o que Deus está querendo fazer por meio dessa história do livro de Jonas é nos trazer para uma situação de, cara, o que é certo é o que mais importante é o certo. Tipo assim, a cidade é mais importante, as pessoas são mais importantes. Isso tem que ser a prioridade na minha vida. O amor de Deus revelado na cruz foi para salvar a vida de pessoas, meu. Não foi para minha horta, minha casa, os objetos da minha casa, meu violão, meus livros, sei lá o que vem na tua cabeça aí que é mais importante para ti. As pessoas são alvo do amor de Deus. A gente tem que colocar elas como primeiro lugar, no sentido de salvação, né? No sentido da vida eterna. Deus, olha só, um dos versículos que é mais memorizado da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que maneira que ele amou? Dando o seu filho para morrer numa cruz. Então, o amor de Deus é revelado em ações e a ação principal é a morte do filho. Então, nós temos que também demonstrar esse amor, né? Certo? E esse é o final, um ponto de interrogação. Que daí a gente vai ficar pensando, tá, e aí? É assim, e aí? O que vai ser da nossa vida agora, sabendo disso? Quais vão ser as nossas ações, as nossas atitudes com relação a tudo isso? Ter compaixão, ser compassivo, ter misericórdia ou ser irado, querer a destruição, querer a morte, torcer para as pessoas morrer, sentar para assistir? Qual que é a nossa postura? É, crucifica, né? Crucifica essa pessoa. Ou não, absolve, tem misericórdia, Deus.
se colocar como intercessor, né? A frase ali que o Eduardo colocou, né? A gente não pode perder uma perspectiva que é importante. A gente fica com raiva do Jonas, mas nós somos os Jonas da história. Essa tipo assim, a história tá falando de nós. Foi para nós, pra gente se ver no espelho, a história de Jonas. E outra, o Jonas continua sendo profeta de Deus. Jonas continua sendo servo de Deus. Tu vai dizer assim, não. Tem uma coisa errada aí. Isso aí esse cara não devia estar na Bíblia, mas ele tá. E Jonas é chamado de profeta por Deus. Deus fala assim, eu tô falando de Jesus, né? E Jesus fala que ele se compara, Jonas eu vou ser como um sinal de Jonas. Eu vou ser como o rei Salomão. Então ele está colocando o rei Salomão e Jonas um do lado do outro. Na boca de Jesus saem essas palavras. E para ficar mais claro, como a gente teve a série do Apocalipse, aí Jesus fala assim, diga isso para a igreja de não sei o quê. Aí tu vai olhar assim, mas ô Jesus, eu acho que tu endereçou errado essa carga aqui, porque essa gente é idólatra, essa gente tem pecado, essa gente aceita heresia, e Jesus está chamando aquela gente ali de igreja dele. E aquela gente ali vai ser salva. Entendeu? Quando tu vai lá na Galeria da Fé, em Hebreus 11, tu fica apavorado, porque tu fala assim, cara, mas esse aqui não é o fulano de tal que fez tal coisa, mas esse aqui não é o fulano de tal que fez... E todos são chamados de, como é que é? Testemunhas que nos rodeiam e nos fazem parar de pecar. A grande verdade é que nós somos fracos, pobres, miseráveis, né? A nossa o resumo da nossa história é essa. Nós não merecemos, mas Deus nos chama para fazer a obra. Deus ele conta conosco no sentido de nos enviar, no sentido de levanta-se, né? A mensagem principal do livro de Jonas aqui, com relação ao que Deus queria de Jonas, levanta-se e vá pregar, levanta e vai cumprir o teu chamado. Então, quanto mais a gente olha para si, mais a gente se sente incapaz. E beleza, se não for assim, tu não tá lendo a Bíblia. Se tu ler a Bíblia, tu vai ver que a postura é sempre essa. Quanto mais tu olha para ti mesmo, mais tu vê pecado, mais tu vê tristeza e a não capacidade de cumprir a obra. Mas isso é tão bíblico que Deus vai te mudando, te ministrando, te transformando e tu começa a ficar capaz por causa dessa transformação da verdade, né? Eu acho que essa é a mensagem. Porque às vezes a gente crucifica o Jonas, mas a gente está se crucificando, entendeu? Se a gente não tomar a perspectiva de que nós somos os Jonas da história. Nós somos os que torcem para o mal no final. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, né? Eu acho que a gente pode tirar um print. Vou tirar um print aqui. Ô Gui, bota o Jonas 4, ó. Aí. Deu.